A palavra de Deus nos alerta repetidamente sobre aqueles que viriam em nome de Deus, mas cujo coração está longe da verdade. Em Mateus 7,15, Jesus nos advertiu: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A seguir, vamos entender como identificar um falso profeta, como questioná-lo biblicamente, como não ser enganado e de que forma Jesus nos ensinou a discernir a verdade em meio ao engano. Como identificar um falso profeta? A primeira e mais importante forma de identificação está no fruto que esse profeta produz. Mateus 7:16-17. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Sinais de um falso profeta incluem manipulação emocional ou espiritual. Usa o medo, a culpa ou o controle para manter seguidores obedientes. Falsas promessas de prosperidade imediata. Ensinam que a fé verdadeira sempre traz riquezas materiais, ignorando o sofrimento, a cruz e o discipulado. Distorção das Escrituras. Adaptam versículos ao seu interesse pessoal, retirando do contexto para validar ensinos falsos. Exaltação de si mesmo. Colocam-se como indispensáveis, muitas vezes, assumindo um papel quase messiânico. Jeremias 23:16. Não escuteis as palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-vos andar vãmente. Falam da visão do seu próprio coração, não da boca do Senhor. Como questionar um falso profeta? Questionar não é pecado, especialmente quando se trata de proteger sua fé e a verdade do Evangelho. A própria Escritura nos convida ao discernimento. Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, retende o bem. Ao questionar um falso profeta, pergunte onde está escrito na Bíblia aquilo que ele está pregando e se o texto está no contexto correto. Observe se ele permite ser questionado ou reage com orgulho e agressividade. Veja se ele redireciona a glória para si ou para Deus. Atos 17:11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. 3. Como não ser enganado por um falso profeta. Segredo para não ser enganado está em estar alicerçado na palavra e cultivar uma relação autêntica com Deus. Pedro 2:1-2. Assim como entre o povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Dicas para se proteger. Leia a Bíblia diariamente. Ore pedindo discernimento ao Espírito Santo. Esteja em uma comunidade cristã sadia e comprometida com a verdade. Não confie em profecias que colocam medo, condenação constante ou exigem dinheiro, em troca de bênçãos. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Como Jesus ensinou a lidar com falsos profetas, Jesus nos ensinou com firmeza e clareza como discernir e se posicionar. Ele denunciou a hipocrisia religiosa. Mateus 23:27-28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Ele confrontou os que exploravam a fé. João 2:14-16. Jesus expulsou os cambistas do templo, mostrando que a casa de Deus não é lugar de negócio. Ele ensinou que a base é o amor, não o medo. João 4:18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Jesus nunca manipulou ou exigiu riquezas. Ele ofereceu perdão, cura e verdade. Ele não se exaltou, mas se fez servo. Mateus 20:28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Conclusão. A verdade liberta. A verdadeira espiritualidade
está em seguir a Jesus e sua palavra com humildade, amor e discernimento. Falsos profetas sempre existirão, mas você pode estar firme na verdade. Lembre-se, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Peça ao Espírito Santo que abra seus olhos espirituais. Examine tudo pela palavra e nunca se afaste do amor de Deus. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema. Fique com a verdade. Deus fala por meio de sua palavra e te convida a um relacionamento autêntico com a verdade. Deus fala por meio de sua palavra e te convida a um relacionamento autêntico, sem manipulação, sem medo e cheio de amor, graça e verdade. Muito bem, graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus poderoso. Estamos nessa programação aqui para falar com Deus agora em oração a partir da meia-noite. Gostaria de dizer a todos que estão na escuta, os colaboradores, que você cuide da vida espiritual. A Bíblia diz que no final dos tempos haveria muitos falsos profetas, muita situação. Está bem claro lá no capítulo 24, em diante de Mateus, sobre as advertências com respeito à volta de Jesus. Não há primazia de igreja certa, de pastor certo, de bispo certo. Não há primazia de ninguém certo. O certo é Jesus. E nós conhecemos as pessoas pelos frutos. Observe os frutos da tal igreja, do tal lugar que você vai. Observe os frutos na questão de família, idoneidade, clareza. Há muitos aí pregando a palavra e usando a palavra para se esconder. Esta é a verdade. Dado as mãos com os corruptos, com os gananciosos. Há muitos que até herege não só a igreja, mas até banco. Imagina uma igreja ter banco. Já está bem claro que ela só quer dinheiro, que ela só quer ganância. E não adianta nas mídias sociais ficar colocando musiquinha, colocando imagens de povo. Povo por povo, o diabo tem. Os shows da vida do mundo aí tá cheio de gente. Então não vá por conversa de gente, de aparência. Nós precisamos cuidar do nosso reduto, nossa estadia. Aqui, por enquanto, é a nossa casa, é a nossa família, é a nossa vida. Você vai prestar conta da tua vida. Não tem bispo, não tem pastor, não tem ninguém que vai ser por você. O único advogado seu e meu, a nosso favor, chama-se Jesus Cristo. E denunciar. Essa é a verdade. Confrontar. Você quer conhecer uma pessoa que é bandido, que é ladrão, que é corrupto? Confronta. Você fica calado. Como é que você vai saber quem é aquela pessoa? Entra para o confronto, porque quem tem a razão tem o ônus da verdade. E quem não tem razão fica usando de artifício barato, de quadro, de musiquinha, de coisa e tal, de conversinha e tal, de se vitimizando. Eu não preciso ficar falando que eu sou mais feliz, que eu sou o bom, que eu tenho, que eu alcancei. Eu não preciso disso. As pessoas vão ver naturalmente que eu sou feliz. Vão ver naturalmente que eu sou uma pessoa idônea, uma pessoa de Deus. É pelos frutos que se conhece a árvore. Então, faça do teu lar uma igreja. Faça daí onde você está me ouvindo o seu lugar de oração. E esse é o momento de oração. Não se iluda com nada. Deixa passar reto aquilo que é superficial e dê lugar àquilo que é concreto, que é natural, que é segundo a vontade de Deus. Viva a tua fé só para Jesus e deixa que as coisas vão acontecer em seu favor, por obra e graça do Espírito Santo de Deus, segundo fala a palavra de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus agora em oração. Vamos entrar em oração. Ó grande e poderoso Deus, estamos aqui nessa programação, nesse momento em comunhão com o Senhor. Haja vista, meu Pai, que o Senhor é o único Deus poderoso, que é onisciente, que é onipresente e visita agora todos que estão conosco, aonde quer que esteja. Visita os amigos, os inimigos, visita a todos. E nós estamos em dias de trevas, em dias de iniquidades, num país corrupto, num país onde o poder, as autoridades, a maioria é corrupta, a maioria está envolvido com roubo,
E muita gente que se diz pastor, bispo, se diz gente de igreja, aí com seus bancos, com seus montões de grana, escandalizando, meu Pai, contra tudo o que aí está, escandalizando, escândalo e mais escândalo. E nós aqui apontamos, sim, eu como formador de opinião, ministro do Evangelho, pela misericórdia do Senhor, consagrado, eu aqui denuncio na palavra, na oração, na minha ação, que só o Senhor é Deus e mais ninguém mesmo. E que a minha casa, com certeza, é um pedacinho do céu. Graças a Deus. E não preciso estar falando aqui, meu Pai, aqui exaltando, dando testemunho, mostrando que sou forte. Não, o Senhor é a nossa força. O Espírito Santo é a nossa força. E não tem ninguém, por mais que tenha grana, por mais que tenha poder, não é nada diante do teu poder. Não é nada diante do Senhor. Olha o que está acontecendo, ó Deus. O Senhor está vendo aí, mostrando, permitindo. Gente com dinheiro para dar com pau preso, destruído. Até pastor, até bispo, desacreditado. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Gente que diz que é bispo de uma igreja, líder de uma grande igreja, cheia de grana, e é conhecido como ladrão, como corrupto. Pior do que o governo quer estar. Pior do que aqueles que estão lá no STF. Tem pastor que é pior do que o Lula ladrão, que é um corrupto, que está desacreditado em todo o mundo, principalmente lá fora. É um ladrão na Espanha, é um ladrão em Portugal, um ladrão nos Estados Unidos, em vários países. O único país que não é ladrão corrupto são os países de ditadura, são os países onde demanda a ignorância, demanda o crime. Assim é muitos pastores, assim é muitos bispos de igreja, principalmente aquelas que agaranham muita gente para arrancar dinheiro. E tá as claras por aí, hoje não dá para se esconder nada. Ó Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão dessa gente. Não há salvação não, meu Pai, para aquele que vive em corrupção. Tem que se arrepender, tem que botar o joelho no chão. Ao invés de fazer isso, muitos querem confrontar. Muitos, meu Deus, querem se achar diante de uma moral já destruída, diante do Senhor, diante dos homens. Misericórdia, compaixão. Ó Deus, tenha misericórdia de todos nós. Estar, meu Pai, dependendo do Senhor. Nós precisamos estar dependendo do Senhor. Então tenha compaixão agora. Visita o órfão, a viúva, os hospitais. Visita as almas, principalmente aqueles que são mais simples. Aqueles, meu Pai, que muitas vezes é considerado incautos, sem conhecimento. São esses gulosos, esses devoradores, esses assassinos querem tocar. É deles que são arrancados as migalhas e juntado e mantido milhões e milhões com uma aparência. São esses que sofrem. Misericórdia, Senhor. Tenha compaixão. Mas as almas não pertencem a ABCD. As almas pertencem ao Senhor Jesus. É ao Senhor. Não tem placa, não tem nome, não tem nada. Pode mostrar poderio de qualquer que seja. Quanto mais mostra poderio, é sinal de que não tem poder coisa nenhuma. Porque o Senhor é o poder. O Senhor Jesus é a autoridade. Não precisamos validar por alguma coisa material. Não, meu Pai, tenha misericórdia, tenha compaixão. Precisamos estar na Tua presença, hoje e amanhã e para todo sempre. Eu te peço, ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre esta pessoa que me ouve agora, nesta madrugada, à tarde ou à noite, e segue no ar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por essa programação. Todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada, em Cristo está alicerçada e nós glorificaremos
glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Te serviremos, Senhor. Te serviremos, te glorificaremos, Senhor. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. As melhores músicas. A informação que você pode confiar. O tempo todo ao seu lado. Em casa, no trabalho, no carro. Onde você estiver. 99,9. JB.